É uma enorme satisfação estar aqui com vocês novamente nessa aula de número 5. Para mim é considerado uma das melhores aulas, porque é a aula de perguntas e respostas, que é onde vocês irão tirar a dúvida de vocês nas perguntinhas que vocês deixaram nos nossos comentários. Bom, vamos lá começar. Como não teve muitas perguntas de dúvidas, eu vou fazer praticamente uma explanação do conteúdo. Vou fazer uma revisão do que foi visto durante a aula 2, 3 e 4. Na aula 1, a gente não precisa revisar muito porque foi praticamente um introdutório da disciplina, ou seja, do curso de farmacotécnica. Antes de mais nada, vamos lá. Formas farmacêuticas. Vamos iniciar ali pelas formas farmacêuticas. Bom, nas formas farmacêuticas, a gente viu que elas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes com aquelas faixas etárias diferentes ou em condições especiais, permitindo assim o seu melhor aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água do que um comprimido. A gente sabe que uma criança praticamente não vai conseguir engolir um comprimido, principalmente comprimidos que existem com cápsulas desse tamanho. Então, para a maior facilidade da criança, é melhor engolir gotas. Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração, que com isso vai ser utilizado, sendo assim uma porta de entrada principal do medicamento no corpo da pessoa, que pode ser. Como é que pode ser a ingestão desse medicamento? Pode ser por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outros meios que possam existir. Vamos lá. Vimos diversas formas farmacêuticas, como as sólidas, que as sólidas vão ser comprimidos, cápsulas, drágeas, pós, granulados, que com isso vão ser geralmente preparados, ou seja, vão ser preparações mais estáveis. Semissólidas, que foram e são pomadas, cremes, géis e pastas, que com isso eles são utilizados para medicamentos de uso tópico. E as líquidas, que vão ser soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires, que facilitam na administração, mascaram sabores e são mais indicados principalmente para crianças e idosos, por assim permitirem o ajuste de doses. Trouxe para vocês essa tabelinha, como via de administração em formas farmacêuticas. Na via oral, boca, o que pode ser ingerido? Comprimido, cápsula, pastilhas, drágeas, pós para reconstituição, gotas, xarope, solução oral, suspensão. Na via sublingual, que é debaixo da língua, comprimidos sublinguais. Via parenteral, injetável, soluções e suspensões injetáveis. Via cutânea, pele, soluções tópicas, pomadas, cremes, loção, gel, adesivos. Via nasal, nariz, spray e gotas nasais. Via oftálmica, olhos, colírios e pomadas oftálmicas. Via auricular, que são os ouvidos, gotas auriculares ou otológicas e pomadas auriculares. Via pulmonar, inspiração, aspiração, aerosol, bombinha. Via vaginal, vagina,
comprimidos vaginais, cremes, pomadas e óvulos, via retal ânus, supositórios e enemas. Vamos lá, vamos dar uma breve revisão sobre formas farmacêuticas sólidas. Nas formas farmacêuticas sólidas, nós vimos as cápsulas. Cápsulas cuja forma farmacêutica sólida, na qual os seus princípios ativos e os recipientes estão contidos em invólucro solúvel, duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente, como a gente viu, ela é formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias. E vimos também que cápsula não pode ser repartida de forma alguma. Caso elas sejam ingeridas repartidas, elas perdem o seu efeito. Como a gente vê aqui embaixo, jamais você pode ingerir uma cápsula somente o pozinho na água, ou ela repartida, porque o seu efeito não vai ser o mesmo. Comprimido, a gente viu que o comprimido ele contém uma dose única, ou mais princípios ativos, com ou sem recipientes, obtida pela compressão de volumes uniformes de partículas, no qual ele pode ser de uma ampla variedade de tamanhos e formatos, que pode apresentar marcações nessas superfícies e ser revestidos ou não. Vimos também alguns tipos de comprimidos, que são comprimido de revestimento entérico, sublingual ou dispersível, efervescente, mastigável, de ação lenta ou prolongada. Vimos o Dragia, que o Dragia, eles são comprimidos revestidos, com camadas constituídas por misturas de substâncias diversas, como resinas, naturais ou sintéticas, gomas gelatinas, materiais inativos insolúveis, açúcares, plastificantes, polióis, ceras, corantes autorizados e às vezes aromatizados e princípio ativo. Nessa revisão da aula 5, eu trouxe para você um Dragia cortado ao meio, cujo esse Dragia cortado ele vai ter o seu núcleo, que é onde ali vai ser instalado o princípio ativo. A camada 2 ela é uma camada gastroresistente. E a camada 1 é a camada onde vai ter a sua cor e a proteção desse Dragia. Grânulos são pós liofilizados ou grânulos podem ser solúveis, resultando assim em soluções ou insolúveis, que no qual resulta em suspensões. E vai consistir em agregados sólidos e secos de volumes uniformes de partículas de pó resistente ao manuseio. Já os pós, eles vão ser mistura de fármaco com substâncias químicas finalmente divididas e na forma seca, no qual são obtidos por pulverização de substâncias dessecadas a mais baixa temperatura possível, não devendo ultrapassar de forma alguma os 45 graus, desculpa. O tipo de pós, eles podem ser para administração oral, pós-efervescente, pó para aplicação local, pó para preparação de medicamentos. Já as pílulas vão ser preparações farmacêuticas pequenas, de consistência firme, sensivelmente inférica e que se destinam a serem deglutidas sem mastigar, no qual a gente viu que elas podem ser gastrosolúvel ou gastroresistente. Já os supositórios, eles têm uma consistência firme, aparecendo assim de vários tamanhos e formatos adaptados para introdução no orifício retal, vaginal ou uretral do corpo humano, no qual eles contêm um ou mais princípios ativos dissolvidos numa base adequada. Eles usualmente se fundem, derretem e dissolvem na temperatura do corpo.
O óvulo. O óvulo ele é um tipo de supositório utilizado no uso vaginal, no qual ele é de dose única, que contém um ou mais princípios ativos dispersos ou dissolvidos em uma base adequada que tem vários formatos, usualmente ovoide, no qual fundem na temperatura do corpo. Vamos lá. No chat foi deixado uma duvidazinha. Qual foi a dúvida que a nossa colega deixou? Qual a diferença de uso das formas farmacêuticas granuladas para o pó, em questão de administração, facilidade, especialidade, etc. Beleza, vamos lá para essa diferença. A gente tem que saber a diferença de ambos são que os granulados efervescentes, ele vai ter solubilização, mais vai ter uma homogeneidade e vai ter ação rápida. Ou seja, um exemplo. Você que deixa essa dúvida, já tentou utilizar pó? Por exemplo, o whey? Pronto. Pode ser utilizado esse exemplo, o whey. Vamos lá. No whey, a homogeneização ele é difícil, vai ter grumos, suscetibilidade aumentada, e os grânulos, a gente sabe que ele é um sonho de consumo de todo paciente, mas infelizmente ele é caro. Essa é a sua resposta. Infelizmente os grânulos ele é caro, muito caro. E o pó a gente pode utilizar a solubilização, como por exemplo o whey. A gente sabe que o whey, quando ele é misturado com água, ele é um pouco difícil para dissolver, justamente porque a homogeneização dele demora um pouco, ele vai criando grumos na água e a suspensibilidade ele é aumentada. Os grânulos efervescentes, ele é muito fácil para homogeneizar, ele tem solubilização e é mais rápida. Essa é a resposta para a sua dúvida. Vamos lá nas formas farmacêuticas semissólidas. Pomada. Pomada vai ser preparações semissólidas para aplicação externa que amolecem ou derretem a temperatura corpórea. A substância química sólida ela é geralmente inserida em uma base oleosa. O tipo de pomadas é propriamente ditas hidrófobas, absorventes de água e hidrófilas. Já as pastas, ela serve para aplicação externa na pele, contendo assim maior porcentagem de material sólido, por isso são mais firmes e espessas, no qual elas vão apresentar consistência macia, firme, pela quantidade de sólidos, são poucos gordurosos e têm grande poder de absorção de água ou de exudados. Já o creme. O creme, a preparação dele é com parte de água e parte de óleo. Ou seja, água mais óleo, no qual ele consiste de uma emulsão semissólida formada por uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica, no qual contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada e é utilizada normalmente para aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas. O gel. O gel são preparações a partir de base de água, ou seja, ele é uma forma que vai ter de um ou mais princípios ativos, no qual contém um agente gelificante que fornece firmeza a uma solução de dispersão coloidal, no qual eles são utilizados em regiões muito úmidas e também são utilizados para reduzir a oleosidade da pele. Os cataplasmas
São preparações geralmente magistrais de aplicação tópica na pele. E, para terminar a parte de farmacêuticas, no qual a gente viu, as líquidas, as farmacêuticas líquidas. A gente inicia aí por solução. Que solução ele é uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, que contém um ou mais princípios ativos dissolvidos em um solvente adequado ou mistura de solventes miscíveis. No qual a gente viu as soluções oftâmicas, que são os famosos colírios, que são líquidas isotônicas com pH de 7,4 estéreis, acondicionadas com um frasco conta-gotas, cujo seu volume de uma gota é suficiente para cobrir o olho. Produção de lágrimas dificulta a absorção do princípio ativo. Ou seja, se você está colocando um colírio no olho e está acontecendo ali a produção de lágrimas, vai ter aí uma dificuldade para absorver o princípio ativo desse colírio. Ou seja, vai ter uma dificuldade para fazer efeito no local que você ingeriu, utilizou esse colírio. E se tiver que aplicar mais de um colírio, dê sempre um intervalo de 5 minutos entre cada um. As soluções nasais, os famosos errinos, que são isotônicas estéreis com pH variando de 6,4 a 9, as destinadas à administração nasal de fármacos para ação local ou persistente, cujo seu pH ideal é entre 5 a 7 e o maior que 7 favorece o crescimento bacteriano. As soluções nasais eles são destinadas ao tratamento de doenças do nariz ou das vias respiratórias, como por exemplo, sinusite, asma, rinite, essas patologias. Soluções injetáveis são destinadas a ser administradas pela via parenteral, sendo assim utilizadas quando se quer uma resposta rápida, quando a substância ativa é inativada por outra via de administração, quando a substância ativa ela é inativada por outra via de administração, ou quando o medicamento causa repugnância ao paciente. Sua utilização vai requer cuidados de higiene e asepsia rigorosa, para evitar problemas de contaminação do produto e infecções graves ao paciente. Ou seja, sempre que um profissional for injetar algum medicamento no paciente, nunca esquecer de fazer a asepsia, ou seja, a limpeza das suas mãos com cuidado e logo após esse procedimento, realizar o procedimento no paciente. Suspensão. As suspensões são preparações em que as substâncias químicas não estão totalmente dissolvidas no meio líquido. Geralmente tem uma baixa capacidade de solução, por isso depositam-se no fundo do recipiente. E uma coisa, nunca esquecer, sempre que for utilizar o medicamento de suspensão, não esquecer de agitar. Os tipos de suspensões, eles podem ser orais interal, extemporâneas injetável, injetáveis parenteral, tópicas com ação sobre a pele e oftálmicas. A tintura. Ela é a preparação alcoólica ou hidroalcoólica, no qual resulta da extração de drogas vegetais ou animais, ou da diluição dos respectivos extratos. É classificada em simples e composta, conforme preparada com uma ou mais matérias-primas. O xarope. Ele é uma substância aquosa, caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta não menos que 45%, de sacarose e outros açúcares na sua composição, no qual ele pode conter uma ou mais substâncias químicas. São usadas para substâncias com sabor muito desagradável e também para pacientes que têm dificuldade em ingerir comprimidos, principalmente crianças e idosos. O elixir. O elixir ele vai conter álcool, açúcar, glicerol e propilenoglicol.
no qual eles são normalmente apresentados como característica o sabor é do álcool. São menos viscosos e, devido à presença de certas quantidades de álcool, são menos utilizadas atualmente. Emulsão é uma solução que contém pequenas partículas de um líquido disperso em outro líquido. Geralmente as emulsões envolvem a dispersão de água em óleo. É necessário também agitar antes de administrar. Edulito. Para o uso oral edulcorado em seta de sacarose, podem ser soluções ou dispersões farmacêuticas. Também ele pode ser conhecido como xarope sem açúcar ou xarope para diabéticos. Ou seja, o edulito é um xarope que tem mais facilidade, principalmente para os diabéticos, ingerir, no qual pode ser encontrada também na forma de dispersão coloidal de uso interno edulcorado. Os colutórios. Ele é viscoso, no qual se destina a aplicação tópica sobre as gengivas e parte interna da boca, devendo assim apresentar, além de estabilidade adequada, um sabor agradável. E eles visam principalmente no tratamento da gengiva e parte interna da boca. Vamos lá. E para encerrar, vamos ver aí as formas farmacêuticas especiais diferenciadas, no qual trazemos aerosóis, que os aerosóis é uma suspensão de partículas líquidas ou sólidas de tamanho tão pequeno que flutuam temporariamente no ar ou noutros gases. Os sprays, que são semelhantes aos aerosóis, mas o diâmetro da partícula é maior, podendo assim ser considerados nevoeiros molhantes. As ampolas, as famosas ampolas, que são tubos de vidros ou plásticos, colorido ou incolor. Você pode ter ampola de cor branca ou de cor amarelada, no qual é estirado nos dois topos, ou pequenas garrafas seladas, podem conter líquido ou pó, servem para facilitar a esterilização e conservação do seu conteúdo. O pó normalmente é utilizado na preparação extemporânea de solutos injetáveis. O conteúdo pode ser aplicado via parenteral, oral ou tópica. Uma pessoa veio me tirar uma dúvida sobre uma das coisas que eu coloquei na forma farmacêutica sólidas, sobre veículos. Que ali tinha veículo água e veículo óleo, se não me falha a memória. Nesse veículo, ele é tipo uma junção de água destilada mais um medicamento hidrossolúvel. Que esse medicamento hidrossolúvel eu posso considerar como um pó, no qual vai ser dissolvido em água e logo após essa dissolução ser praticamente transformado num injetável, no qual é inserido em um paciente. O sabonete, ele tem a forma variável dependendo do molde de obtenção, no qual a derivação de uma solução de álcali em gorduras ou óleo de origem animal ou vegetal, destinada à aplicação na superfície cutânea. Os pirulitos medicamentosos. O fato desses pirulitos é principalmente de dissolver lentamente na boca, no qual eles precisam ficar mais tempo em contato com a mucosa, como por exemplo, antifúngico para tratar a candidíase oral e o fluoreto de sódio na prevenção de cárie oral. Devido à aparência e sabor agradável, se torna uma alternativa eficiente para uso pediátrico. Bom, e para encerrar a nossa revisão, eu não poderia deixar de trazer os cálculos farmacotécnicos, no qual, pessoal, eu vou realizar para vocês novamente a resolução de alguns cálculos, porque creio eu que esses cálculos podem deixar algumas dúvidas, ou se não, pode dificultar em alguma forma na hora que você for realizar esse procedimento. Vamos lá. Eu trouxe nessa revisão os principais cálculos no qual a gente utiliza numa farmácia magistral,
que é a quantidade suficiente para QSP, que é bastante comum o médico, ao final da formulação de cada medicamento, indicar a quantidade de veículo suficiente para determinada quantidade, no qual devemos somar a quantidade total dos demais itens e subtrair do total solicitado. A gente pode fazer dessa forma simples ou da forma mais extensa, no qual vocês viram que eu trouxe o exemplo de creme, que o médico colocou na prescrição ureia 5 gramas, óleo de amêndoa 10 gramas, creme à base de QSP 50 gramas, no qual foi utilizado o veículo de 50 menos 5 mais 10, dando um resultado de 35, desculpa. E também trouxe o exemplo de cápsula, que o médico colocou na prescrição na cápsula cáscara sagrada 100 mg, espirulina 200 mg, recipiente QSP 500 mg, no qual foi feito um cálculo de 500 menos 100 mais 200, dando uma quantidade de 200 mg de recipiente. Vamos lá, um exemplo aí para vocês. Uma colega colocou no chat, mas sempre que eu for realizar os cálculos, eu tenho que usar a regra de 3? Sempre. Tanto da forma que vocês já devem saber, né? Como, por exemplo, 6 está para 100, X está para tanto, e faz aqueles cálculos. Ou você pode fazer de uma forma bem resumida, de uma forma simples. Mas, Igor, que fórmula simples é essa? Assim. 60 vezes 30, aliás, 60 vezes 30 dividido, aqui pode ser dividido, deixa eu só dar uma olhada novamente na calculadora. 60 não, aliás, 60 não, é 6. Confundi aqui, perdão aí a vocês. É 6, ó. 6 vezes 30. Só que aqui vai ser dividido para 1000. 6 vezes 30 dividido para 1000, no qual dá um resultado de 0,18 gramas. 7,5 vezes 30 dividido para 1000, no qual 7,5 vezes 30 dividido para 1000 vai dar um resultado aí de 0,225 gramas. E 20 vezes 30 dividido para 1000, no qual 20 vezes 30 dividido para 1000, no qual vai dar um resultado de 0,6 gramas. Igor, o que é isso aqui? É uma regra de 3. Só que eu fiz uma regra de 3 direto. Já estou utilizando a regra de 3. Sigo adiante? Sim. Tenho que pegar o quê? 0,18, 0,225 mais 0,6. Tenho que pegar depois, ó, 100 menos 33 por que, Igor? Porque eu somo 6 mais 7,5 mais 20, que vai dar um resultado de 33,5, no qual eu trago aqui para baixo para calcular o meu recipiente, que 100 menos 33,5, 100
menos 33,5 dá um resultado de 66,5 gramas de excipiente. Terminei aqui? Não, preciso do meu ativo. Então, para fazer o meu ativo, como é? Regra de 3. Mas como é essa regra de 3? Assim, 66,5 vezes 30. 30 por quê? 30 por quê? 30 por quê? 30 por quê? Porque o médico pediu 30 cápsulas. Então, eu tenho que multiplicar 66,5 vezes 30 dividido para 1000. No qual vai dar um resultado de 1,995 de ativos. É bem simples, pessoal, o cálculo. Trouxe outro. Trouxe outro aqui. É a mesma coisa. Eu vou fazer minha regra de 3, ó. 5 vezes 60 dividido para 1000. 5 vezes 60 dividido para 1000. Que dá 0,3. E assim eu vou seguindo, ó. 10 vezes 60 dividido para 1000. Igor, mais uma vez, por que 60? Porque são 60 cápsulas de prednisolona. Aí eu incluo 60 aqui na minha multiplicação. Vamos lá. 10 vezes 60 dividido para 1000. 0,6. gramas. 150 vezes 60 dividido para 1000. 150 vezes 60 dividido para 1000. 9 gramas. E eu somo a cafeína. Eu calculo a cafeína. 100 vezes 60 dividido para 1000, no qual 100 vezes 60 dividido para 1000, 6 gramas. O que é que eu preciso fazer mais aqui? Somo 5 mais 10, mais 150 e mais 100. 5 mais 10, mais 150, mais 100. Dando um resultado de 265. No qual eu preciso saber que o tamanho da minha cápsula que eu vou colocar o meu recipiente. Aí por isso que existe essa tabela aqui, pessoal, ó. Essa tabela aqui, ó. 0,0, aliás, 0,0. 100 miligramas, 0, 500 miligramas, 1, 320 miligramas, 2, 240 miligramas, 3, 180 miligramas e 4, 100 miligramas. Essa numeração aqui é a numeração de tamanho de cápsula, no qual eu faço a comparação aqui, ó. E essa aqui é a quantidade de recipiente que cabe nessa cápsula. A gente sabe o quê? Que naquele cálculo que a gente viu, deu 265 miligramas. Qual é a cápsula que se aproxima a 265? 320. Igor, por que não pode ser 240? Porque passa. A gente lembra que deu 265. Aqui está 240. 265, para nós, a gente pode achar que seja um valor longe para 320, mas é o apropriado, é o que cabe o recipiente. E com isso, a gente faz o seguinte. A cápsula é a 1, que cabe 320
320 miligramas, no qual a gente vai subtrair por 265. A gente subtraindo vai dar o valor de 320 menos 265, 55. Terminou aqui? Não. Preciso saber o valor do meu recipiente. Com isso eu faço uma regra de 3 direta. 55 vezes 60 dividido para 1000. 55 vezes 60 dividido para 1000 dá 3,3 miligrama de recipiente. Bem simples. Utilizo regra de 3 sempre? Sempre. Utilizo sim. Nunca posso deixar de utilizar a regra de 3 nesse cálculo. E para encerrar, eu trago para vocês a questão 4 e última questão, no qual ela é praticamente toda de regra de 3. Aqui, para encerrar, eu vou trazer para vocês a regra de 3 que vocês são acostumados a fazer. Que essa regra de 3 é 2,5 miligrama vai estar para 1 ml. Por quê? Preparar 120 ml de cetirizina, 2,5 miligramas. 2,5 está para 1 ml, X está para 120 ml. Com isso eu faço a regra de 3. X vezes 1, X. 2,5 vezes 120. 2,5 vezes 120 dá 300. X eu suponho que é 1. 300 dividido para 1, 300x. No entanto, eu tenho que fazer o quê? 300 dividido para 1000, que dá igual 300 dividido para 1000, 0,3, ou seja, eu tenho que transformar o 300 em 0,3, no qual eu encerro com 120 menos 0,3, que dá igual a 119,7 gramas de xarope. Bem simples. 119,7 gramas de xarope. Regra de 3. Isso aqui praticamente, que vocês podem ver, que ele é um cálculo bem resumido. E só dá para fazer por regra de 3. Ou seja, todos os cálculos farmacotécnicos é por regra de 3. Tem que fazer a regra de 3. Nunca esqueci. Bom, pessoal, e é isso na nossa aula de número 5, essa revisão breve de todo o conteúdo que a gente viu durante o curso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse curso de farmacotécnica. Para mim é o curso pioneiro, é o primeiro curso que eu ministro no SES, no Centro Educacional 7 de Setembro. Desde já, eu agradeço muito a esse centro por essa oportunidade de ter confiado a mim a ministrar esse curso de farmacotécnica. Então, pessoal, um forte abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos comentários deixados aqui nos comentários e até qualquer hora. Um forte abraço para vocês, um forte abraço virtual. Tchau, tchau!